Estamos de volta na TV Mundo Maior, aqui no programa Caminho da Luz. A gente batendo um papinho interessante sobre como a doutrina espírita vem fortalecer o nosso conhecimento sobre N condições de aprendizado da nossa vida, de nos tornarmos melhor. E Soraya, a gente voltando aí a essas dicas importantes de André Luiz, ele nos diz o seguinte: a doutrina traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão. Olha que coisa interessante. A doutrina espírita vem falar do pensamento como a mola propulsora de toda a nossa vida. Então, tudo que nós pensamos pode se tornar atos, experiências, vivências que vai ocasionar fortalecimento ou dificuldade a nós mesmos e àqueles que nos cercam. Então, quando ele vem dizer que a doutrina espírita combate ou cura a obsessão, vem chamar nós a responsabilidade por aquilo que pensamos, fazemos, sentimos. Então, ele tira a questão não dá ao obsessor o poder sobre a nossa vida. O obsessor é um espírito como nós, único, que amou, odiou, acertou, errou, e que em algum momento ele pode se sentir querendo reajuste de algo que a justiça ele quer ser feita pelas mãos dele, não pela justiça divina. Então, a obsessão vem mostrar para a gente que a responsabilidade por tudo que nós fazemos, né, Carlinhos? São escolhas nossas. E diz para a gente, olha, se transforme. Não adianta nada ir lá no centro espírita, passar pela desobsessão, pelo passe, pela fluidoterapia, se o evangelho não fizer parte da sua vida. É o evangelho que é transformador. Claro que a casa espírita é o pronto-socorro, né? A gente tem uma ferida sangrando, nós vamos ao pronto-socorro para aplacar, não parar de sangrar, mas a ferida está lá, precisa ser cicatrizada. E muitas vezes os processos obsessivos, às vezes até começa com a auto-obsessão. Né? Você tem um modo de pensar, de agir extremamente perfeccionista, ansioso, ideias fixas, algumas tendências que nós trazemos e que os espíritos simplesmente reconhecem, porque pelo pensamento eles reconhecem aquilo que a gente pensa. O pensamento deixa a gente assim desnudo, né, para a espiritualidade. A gente fica meio que sem máscara, sem nada que nos proteja. O pensamento sempre é identificado pelos espíritos. Então, nós é que vamos até os obsessores, não são eles que vêm até nós. Porque nós é que vamos vivendo a vida de forma com mais dificuldade, odiando, sendo invejoso, fazendo mal, que não basta não fazer o bem, né? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, a obsessão a gente também tem que desmistificar um pouquinho, né, Carlinhos? Acho que senão fica muito que nem alguns companheiros pensam no demônio, né? Não é assim? Como se fosse algo fora de nós, né? Algo que nós não teríamos como nos libertar, ou então nós já nascemos com aquela coisa que estamos sendo perseguidos, né? Kardec já nos pergunta no Livro dos Espíritos, somos influenciados pelos espíritos? Sim, muito mais do que imaginais, né? Ou seja, porque, como a Soraya disse, eu posso esconder o meu pensamento do encarnado que está aqui. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu posso até estar falando uma coisa e estar pensando outra. Sim. Não é assim quando a gente vê aquela pessoa maravilhosa que há muito tempo você não vê e que nunca gostaria de ter visto, e aí você fala, nossa, querido, mas como você está bem, você está ótimo. Você está ótimo, né? Ou a mulher falando para outra, nossa, você até emagreceu, mas vai saber lá o que ela está pensando de fato. Só que nós, os nossos pensamentos não podem ser ocultos da espiritualidade maior, ele sabe quem nós somos. Essa é a questão. Então é muito mais fácil eles nos influenciarem segundo a nossa abertura naquilo que gera
os nossos pensamentos. Ou seja, os interesses materiais, a sensualidade, a ambição. Os vícios, né, Carlinhos? O egoísmo. Então, todos nós entregamos na mão deles isso. Agora, isso pode ser, como justamente André Luiz diz, a cura da obsessão. Sim, pode ser curado. Como é que é essa cura? A partir de nós. A partir do momento que nós mudamos o nosso campo de pensamento, o nosso campo vibracional, a nossa sintonia, ligados no amor, na esperança, no perdão, em sentimentos reais que nos tornem pessoas melhores. Então, não é fácil, a mudança não vem da noite para o dia. Então, num primeiro momento, o centro tenta instruir esse obsessor, porque, na realidade, ele é o grande coitado da história, né? Porque ele se achegou a nós. Então, nós vamos tratar esse obsessor, né? Vamos criar aqui, melhorar o campo de sintonia do obsediado. Agora, não adianta nada, né? Aí você vai para o centro espírita, é feito esse tratamento, é feita essa pré-cura. Só que se você volta a pensar tudo errado, é como Jesus fazia, né? A tua fé te curou, vá e não peques mais. A doutrina é a mesma coisa, você quer fazer o tratamento? Vamos fazer. Nós vamos te curar, né? Nós vamos fazer com que você ganhe a possibilidade, sim, de realizar a cura em você. E, Soraya, a doutrina ainda nos diz, segundo André Luiz, concede-lhe o direito. É direito nosso da fé raciocinada, como a gente vem falando ao longo do programa, né? É muito lindo pensar nisso, né? Alguns podem dizer, puxa, então se está na minha mão pensar, era melhor que tivesse alguém que me direcionasse, né? E outros abraçam isso com uma liberdade imensa, com uma alegria de perceber que nós não precisamos, até mesmo dentro do movimento espírita, diante de livros, diante de matérias que a gente vê na internet, nós temos que seguir a orientação do Kardec. A razão, nós temos que olhar tudo e passar tudo pelo crivo da razão. Ou seja, aquele conteúdo que nós estamos lendo faz sentido? Estão pautados no fundamento da doutrina espírita ou é mais um modismo, ou é mais alguma coisa que acontece, que tenta desvirtuar e estabelecer novas regras, novos sistemas e tal. Então, a fé raciocinada é um direito nosso. Nós não precisamos mais, nós não estamos mais nos tempos, né? Nós estamos no 3º milênio. Né? O Carlinhos adora falar sobre a transição. Nós estamos no 3º milênio que nos convida a olhar para dentro de nós, encontrando eco dentro da gente. Olha, mas isso que eu li faz sentido? Ou eu tenho que acreditar porque a Soraya falou que está certo, ou porque o Centro Espírita diz que está certo, ou porque... Não, porque nós temos essa alegria de poder pensar. Idos já, graças a Deus, os tempos em que a gente tinha que acreditar, senão a gente era queimado na fogueira, senão os livros eram queimados, senão você não podia, você tinha que se esconder, né? Hoje não, você tem essa liberdade de acreditar naquilo que a sua razão lhe sedimenta. Então, o Kardec também diz aquela máxima, né, Carlinhos? É melhor a gente refutar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Tamanha a importância que uma mentira, né, Carlinhos, mal entendida faz na vida de uma criatura, né? E é interessante, Soraya, nós também pensarmos quando surgiu a doutrina espírita, né? Ela surgiu a 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, mas não é isso. Aonde, como, por quê? Era o auge do iluminismo, era o auge de repensar sobre tudo, de trazer a razão ao homem, num despertar de um novo humanismo que veio lá de trás de Cícero, fazendo com que o homem buscasse os seus valores morais, as suas virtudes, a virtude do amar, do perdoar, da bondade, do respeito ao próximo.
E justamente nesse período, ainda baseado no positivismo, a doutrina espírita é uma doutrina positivista, que surgiu lá com Comte, né? E que veio dizer o seguinte, Kardec é o resultado disso, que ele diz, não adianta, tudo tem que ser baseado na razão, na ciência. Lógico, não de uma forma dura, de uma forma pré-concebida, mas repensando sempre. Então, esse celeiro de ideias em que a doutrina espírita surgiu, é porque assim o mundo estava preparado para recebê-la e para fazê-la de exemplo. Então, essa grande possibilidade, essa mudança que foi dada à doutrina de surgir justamente por isso. E como é que nós, como ela que nasceu nesse movimento iluminista, humanista, positivista, poderia hoje criar dogmas, pensamentos pré-concebidos ou coisas que nós deveríamos acreditar sem questionar? O mundo espiritual está repleto de seres como nós. A única diferença é que eles só estão sem o seu corpo físico. Então eles, em muitos casos, são tão ignorantes como nós, ou então até mais que nós, como também existem mentores maravilhosos bem superiores a nós. Agora, se nós não tivermos como pensar sobre isso, questionar o que ele está nos dizendo, faz sentido? Para quê? Por que ele está me dizendo isso? Qual o objetivo? Se o objetivo é para o amor, maravilhoso. Se o objetivo é para unir, maravilhoso. Agora, se ele te trazer dúvidas, pensamentos negativos, é de se repensar. Então tá aí. Você aguarde já já, nós estamos chegando ao final desse nosso bloco, mas voltaremos para continuar batendo um papo, eu, Carlinhos e a Soraya, nesse programa gostoso e dividindo com você esses conhecimentos.